Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com devido respeito, né, galera? São Paulo contata aí novo centroavante, né? Já visando aí uma possível saída do André Silva. Por que que o André Silva pode sair? Vamos falar detalhes aqui nesse vídeo, beleza? E de novo, hein, galera? De novo essa história de Caleri no Boca Júnior, porque de novo pinta o interesse aí do Boca Júnior na contratação do Caleri. E você sabia que o Dorival, Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, pode ser treinador do São Paulo ainda esse ano, em 2025? Como isso pode acontecer, a gente vai conversar exatamente aqui nesse vídeo com informação também, beleza? Então, já dá aquela moral, se inscreve aí se você não é inscrito, está aqui pela primeira vez, deixa o like, compartilha e não esquece de ativar o sininho das notificações, beleza? Tamo junto, sem perder tempo aqui. Já vou começar falando para vocês do Dorival Júnior, galera, porque é o seguinte, tá? Internamente dentro do São Paulo, galera, isso aí é informação, né? Internamente dentro do São Paulo, o único treinador hoje desses aí que o São Paulo gostaria, de repente, que fosse treinador de São Paulo, tendo uma possível saída no futuro aí do Zubeldia, seria o Dorival Júnior, tá? Ele se relaciona muito bem com toda a comissão ali do São Paulo, toda a diretoria, melhor dizendo, né? Com os funcionários, muitos jogadores. A gente sabe que a passagem dele foi uma passagem assim muito amistosa com a diretoria do São Paulo. Ele que inclusive tem muitos amigos lá, o próprio filho dele, que é São Paulino, né, vive dizendo isso. E aí tá, mas o que que isso tem a ver? O que que tem a ver é o seguinte, o Brasil tem 2 próximos jogos pelas eliminatórias, Colômbia e Argentina. A seleção brasileira hoje que é a quinta colocada nas eliminatórias. 2 resultados negativos da seleção brasileira com Dorival Júnior pode levar e deve levar a seleção aí, a CBF, a demitir o Dorival Júnior. Aí o Dorival Júnior ficaria como, galera? Livre no mercado, né? Aquele treinador livre. E aí o São Paulo, dessa forma, não perderia tempo. Óbvio, né, galera? Vamos lá. Óbvio que hoje o São Paulo vê dificuldade para contratar um treinador, exatamente porque, por conta da multa aí, a questão do Zubeldia. Mas com o Dorival Júnior livre no mercado é outra história, não é outra história? E detalhe, tá? Isso implica também para o Zubeldia o começo, obviamente, da retomada do futebol. Lógico que a gente está falando aqui de uma possibilidade, tá? Mas que o São Paulo enxerga o Dorival Júnior hoje, né, como um substituto ideal aí para o Zubeldia, sim. Porque você pergunta para qualquer um aí, quem que vence com a saída do Zubeldia? O torcedor fala assim, muitas vezes, ah, você vai mandar o Zubeldia embora, mas quem vem lá? Pois é, com o Dorival Júnior no mercado, isso se torna até mais acessível, tá? Porque a diretoria do São Paulo veria com bons olhos, vê com bons olhos o Dorival Júnior. E tem um detalhe, só que aí eu pergunto, tá bom, mas vai depender muito da retomada do Luiz Ubeldia. Vai depender da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Vamos lá, se ele tiver mal, beleza, vai de novo esse negócio. Ó, precisa trocar o treinador, vai trocar o treinador. Se ele tiver bem, como que você vai falar de trocar o treinador? Então não basta, na minha opinião, tá? Eu sei que as informações aí agora já vão começar a ficar mais quentes, né? Dessa questão de uma possível demissão lá do Dorival e a possível retomada dele, né, uma volta dele para o São Paulo. Só que aí depende também da situação do Luiz Ubeldia. Ou vai saber também se pinta uma seleção aí, né, dessa vez aí, fazendo contato pelo Zubeldia, como já aconteceu com aquela seleção do Peru, ele acabou não indo, né, preferiu ficar no São Paulo. Eu acho que hoje seria até diferente, viu, galera? Mas aí, então, tá aí coisas pra gente também, né, continuar aguardando, vamos ver como que vai desenrolar isso aí. Minha opinião, ainda acho que sempre comento aqui, vocês sabem minha opinião sobre o Zubeldia. Não acho que seja o treinador para esse time do São Paulo, para esse time aí. E outra coisa também, né? Um treinador. Eu acho que o São Paulo tem que ter um treinador que dê oportunidade, potencialize os garotos, que não tenha medo de revelar um jogador, de colocar para jogar. Essa é a minha opinião. Eu até acho, tá, galera, que o Dorival Júnior, se ele fosse o treinador do São Paulo, alguns garotos eu acho que até teriam mais oportunidades. Até porque ali tem uma relação de amizade, né? Muricy, Dorival, o Belmonte, Casares, os caras nem queriam que o Dorival saísse do São Paulo. Mas enfim, a gente vai aguardar então esses próximos passos aí da seleção. E a gente vai ficar de olho. Colômbia e Argentina. Se ele tiver 2 derrotas ou até um empate e uma derrota, é bem possível
que ele saia da seleção, e aí ele ficaria livre. Eu acho que clube que tiver precisando de treinador, eu acho que a primeira opção eles vão pensar no Dorival Júnior. Comenta aí o que vocês acham também. Fique à vontade para comentar, beleza? Galera, e de novo essa história agora que alguns portais, né, alguns jornalistas começam a dizer: ah, será que o Caleri, o Boca Júnior está interessado no Caleri? Está interessado? Será que é verdade? É que o Boca Júnior vai disputar o Mundial. E de novo essa história. Eu vou pegar a fala do Caleri, que já disse ano passado, ano retrasado, final desse ano aqui, que ele disse, cara, eu quero cumprir o meu contrato com o São Paulo, vou continuar no São Paulo. Mas por que que toda vez aparece isso? Gente, isso para mim é coisa da imprensa, inclusive vem lá da Argentina. É só o Caleri estar no mau momento e já começam a dizer que o Caleri vai para algum time. E é sempre o Boca Júnior. A realidade hoje, galera, é que é o seguinte, o Caleri tá mal no São Paulo, tá mal, não vem fazendo gols como se espera de um 9, tá bom? E aí o que acontece? Já começa, né? Para mim é uma coisa assim de empresários, é uma jogada de marketing, sabe? É para valorizar o jogador, para o torcedor do São Paulo falar: não, não pode sair, se ele sair, como que vai fazer? Vai ter que buscar outro. Essa é a realidade do Caleri de Boca Juniors. Não tem o Caleri no Boca Juniors. O Caleri já disse que não vai para o Boca Juniors. Mas a gente sabe como que é o futebol, nunca se sabe o dia de amanhã. Agora, um jogador que pode sair do São Paulo, tá bom? A gente já vai falar já do André Silva, tá? Que pode sair do São Paulo. Mas antes eu quero comentar com vocês e pedir para vocês deixarem o like, inclusive. Não esquece de dar essa moral, deixar o like. Comentar para vocês aqui sobre o Davi Luiz. A gente já fala mais do Caleri, do André Silva, né? O Davi Luiz, o zagueiro Davi Luiz, muito tempo no futebol europeu, foi campeão aí no Flamengo. Hoje ele foi para o Fortaleza, né? Ele comentou aí numa entrevista que ele deu ao GE, que ele comentou, inclusive, que ele foi dispensado quando era garoto lá pelo São Paulo, né? Que ele achava aquilo tudo é uma maravilha. Acho que ele jogou lá na base do São Paulo em 2019, não, 2009, né? Não, 1900, a informação correta. Vamos lá, 1900, eu tô perdido aqui nesses anos 2000. É um ano que São Paulo não ganhou nada ali naquele tempo, ele só ganhou o Super Paulistão. 1999 a 2001, ou seja, foram quase 3 anos ali. Ele comenta de base do São Paulo, ele era garoto, né? Só que lá diziam que ele não ia crescer, tá? Palavras dele, que ele não ia crescer tal. E aí acabaram dispensando ele. E depois ele foi lá pro Fortaleza tal. Depois já sabe a história, né? O Davi Luiz acabou fazendo carreira. Então, assim, ele comenta, né, que foi um momento muito triste para ele, frustrante na carreira dele, porque ele sonhava, né, com tudo aquilo, entrar no Morumbi lotado, né, jogar pelo São Paulo. Aí ele comenta que depois teve um jogo Flamengo e São Paulo, né, que ele pisando no estádio, tal, jogando contra o São Paulo. Tudo isso ele reviveu isso. Ele até comenta na época quando ele era garoto, ainda recebia R$ 50 ali por mês, ele ajudava lá a mãe dele, a família dele, com aquele dinheirinho, que ele falava, poxa, eu tô vivendo um sonho, né? Pô, que maravilha isso aqui. Então, só um comentário aqui, né, legal dessas histórias que ex-jogadores que também já passaram pelo São Paulo. Obviamente, ele era muito garoto também, a gente sabe que muitos garotos são dispensados, né? O Ederson foi pelo São Paulo, o Everson, né? O Hulk, né, galera? São jogadores assim que, mais recentemente, aí o Endrick, né? Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno não chegou a passar pelo São Paulo, mas quem já assistiu a declaração dele dizendo que ele não foi para o São Paulo, inclusive por US$ 50 mil, diferença de US$ 50 mil. Então, assim, essas histórias de bastidores, lógico que isso não é só no São Paulo, mas é bom a gente comentar também para vocês verem que não é só essa gestão também que dispensam, né? As outras gestões também sempre dispensaram talentos, às vezes porque o garoto é muito novo, ou porque também talvez o São Paulo não tinha até dinheiro para investir. É isso. Comentei o que vocês acham também aí. Tá aí o Davi Luiz, então, revivendo aí o seu passado de garoto, que ele passou pelo São Paulo. Você já sabia dessa? Comenta aí, fica à vontade para comentar. E o André Silva, hein, galera? Será que vai sair do São Paulo? Gente, tem aqui, vão surgir narrativas aí sobre a questão do André Silva. O que eu apurei é o seguinte, tá? O André Silva, ele vem incomodado e tem que estar incomodado mesmo com a reserva, até porque ele ano passado ele teve mais gols do que o Caleri no Campeonato Brasileiro, ele jogando menos partidas, bem menos partidas do que o Caleri. Ele foi reserva, mas ficou à frente do Caleri em números de gols. Aí começa o Campeonato Paulista, ele começa como reserva, ele tem mais gols do que o Caleri. Eu acho que ele fez 5, o Caleri 3. E ele jogando praticamente metade do que o Caleri jogou em número de minutos. Então,
O jogador que chega para ser uma solução e ajudar no ataque, ele vê o tempo todo ele sendo reserva e o titular não vivendo um bom momento, aí o cara fala, aqui eu não vou jogar, não vai ter jeito. O Caleri tem contrato com o São Paulo até final de 2026, galera. E se for essa gestão mesmo aí, eu duvido que não renove com o Caleri. Mesmo o Caleri não vivendo aí os seus melhores momentos, seu melhor momento. Mas a verdade é que assim, ainda tem praticamente 2 anos de Caleri. Qual que é a ideia aí dos empresários do André Silva? É lógico, valorizar o jogador. Eles querem que o jogador jogue. Eles querem que o jogador seja valorizado. O André Silva, e tá certo ele ficar incomodado mesmo. Quando o jogador é reserva de um time, o que ele imagina, né, galera? Bem, sou reserva aqui e vou lutar pelo meu espaço. Correto? Pois é. Ele está lutando pelo espaço dele. O problema é quem vê essa luta, entre aspas, né? Essa disputa sadia pela titularidade, não consegue enxergar ele e não coloca ele para jogar de titular. O André Silva, na oportunidade que ele teve para jogar de titular lá contra o São Bernardo, ele meteu 2 gols. Poderia ter sido até 3, né? Se um tivesse lá sido invalidado corretamente, tá certo? O cara teria feito um hat-trick na partida. Eu pergunto para você, inclusive, me lembre aí, coloque aí, quando, sem pesquisar no Google, coloque aí. Quando foi a última vez que você lembra que o Caleri fez 2 gols numa partida? O nosso centroavante, galera, é isso mesmo. Ele é brigador, é esforçado, mas dificilmente ele decide partidas ou fazem muitos gols, ou faz muitos gols aí o Caleri. Eu acho que aqui não é a crítica ao Caleri, não, tá, galera? Aqui é uma insatisfação com o que o Caleri vem jogando. Eu fico insatisfeito com o que ele rende. E o André Silva poderia ser mais utilizado, ele poderia ter mais oportunidades. O André Silva já é um grande jogador, não nem acho ele um baita jogador. Só que eu acho que o momento dele, só que ele é bom jogador, só não acho um baita. Só que o momento dele é sim de ter chance de titular. Tudo bem, pô, você não quer tirar o Caleri? Então coloca o André Silva para jogar. Não, mas ele coloca o Luciano. E detalhe, o André Silva poderia jogar naquela posição ali que ele coloca o Luciano. O André Silva iria bem melhor, na minha opinião, do que o Luciano. Por quê? O André Silva se movimenta pela esquerda, pela direita, ele se aproxima do Caleri, ele é um jogador também que finaliza, um jogador também que cabeceia, poderia ser mais utilizado. Vamos ser sinceros, gente, o André Silva foi o reserva no Campeonato Paulista, foi o jogador mais efetivo do ataque do São Paulo. Ele foi mais efetivo do que o Lucas, ele foi mais efetivo do que o Caleri, mais efetivo do que o Oscar, ele foi mais efetivo do que o próprio Luciano. Digo efetividade na questão gols. Eu acho que ele fez 5 gols e uma assistência, se eu não me engano. Então, assim, poxa, o cara tá fazendo gols, tá metendo gol, e ele não tem oportunidade sequer de ser testado entre os titulares, aí ele vai ficar insatisfeito, ele vai falar pro empresário, aqui eu não vou jogar, eu quero jogar mais. E os empresários do André obviamente estão cientes aí do mercado. E no próximo meio do ano, agora sim, o André Silva pode sair de São Paulo. A ideia do São Paulo é fazer o quê? Receber proposta também pelo André Silva, porque eles não vão abrir mão do Caleri, mas eles abrem mão do André Silva. Até porque ninguém vai comprar o Caleri, gente. O Caleri vai fazer 32 anos esse ano. Não tem time aí para comprar o Caleri. Agora, para o André Silva aí, que está com seus 27 ou 28, ainda aparece. Pode aparecer um time secundário lá da Itália, até mesmo de Portugal, de uma Espanha. Eu digo time daquela segunda prateleira. Até mesmo ali para os lados da Arábia, do Catar. Até porque é um jogador que está bem nesse momento. Então, a ideia do São Paulo, obviamente, é fazer grana com o André se chegar uma proposta. E aí eu acho que eles liberam o André Silva. Porque se o cara não é titular, se o cara não tem chance de disputar ali a titularidade e não vai ter jeito, o treinador não vai fazer isso, pelo menos esse, e aí eu mesmo que fosse o Dorival Júnior, um exemplo, tá? Não colocaria o André Silva como titular. Para mim existe esse, não sei, cara, não vou falar panela aqui porque não é isso que está acontecendo, mas existe assim esse movimento, essa hierarquia, a gente pode dizer a hierarquia do São Paulo. O que acontece? Não sai Luciano, não sai Caleri, não vai sair esses caras. Não sai Arboleda, é dificilmente sair essa turma toda do São Paulo aí. A hierarquia no São Paulo não permite que outro jogador, por exemplo, um bom jogador como o André Silva, tome a vaga ali do Caleri. Então, vai continuar o Caleri. O que eu acho que a gente faz é torcer pelo Caleri, óbvio. Tomara que ele se dê bem, que ele jogue, faça gols, vire artilheiro, né? Mas aí que tá.
Com uma possível saída do André Silva, que pode acontecer isso no meio do ano, o São Paulo já começa a fazer as suas movimentações. E quem que é a bola da vez? É o Carlos Vinícius, jogador brasileiro, vai fazer 30 anos, tá? O Carlos Vinícius tem 29, vai fazer 30 anos agora, daqui 10 dias, 25 de março. Eu pesquisei um pouco sobre ele aqui. É um atacante grandão, gigante, ele tem lá o seu 1,90 m, canhoto, né? Tá na Premier League, ele é do Fulham, né? Lá da Inglaterra. Tem os números dele aqui, inclusive, tá? Um jogador que já rodou bastante também o futebol europeu, até o momento também não se fixou assim em nenhum clube, assim como titular mesmo. E o jogador aí que a diretoria fez contato aí, sondou para saber a situação do jogador. Não fez proposta, até porque, tá? Ele que tem contrato até 31 de junho, 30 de junho, né, agora de 2025, ele já pode assinar um pré-contrato. Ele não assina um pré-contrato porque, galera, o time lá, o Fulham, tem mais um ano, né? Tem opção de mais um ano de renovar com ele. Então não adianta ele assinar pré-contrato. O Fulham tem a prioridade ali, a opção de renovar por mais um ano. Então não adianta o jogador ali fazer um pré-contrato nesse momento, que não seria válido. Na hora que o Fulham falar assim, ó, eu não vamos renovar com o jogador, tudo bem, a gente não vai querer ficar com o jogador. Aí sim ele pode assinar um pré-contrato, pelo menos foi isso que eu apurei aqui, tá? Então o Carlos Vinícius, atacante brasileiro que tá lá na Premier League, tá? O São Paulo sondou a situação dele, valores, esse negócio de tempo de contrato, né? Para buscar mais informações e quem sabe aí com a saída do André Silva, é isso que eu estou dizendo para vocês. O André Silva saindo, o São Paulo faz a movimentação por outro atacante e o Carlos Vinícius foi procurado, sondado aí pela diretoria do São Paulo. Só trazer alguns números dele aqui para vocês, ó. Na Premier League, tá? Ele fez 51 jogos, 8 gols, 2 assistências. Na Liga de Portugal, ele fez 48 jogos, 26 gols, 9 assistências aqui, ó, 35 participações em 48 gols. Você vê que uma liga mais fraca, ele conseguiu ali fazer bastante gols, dar bastante assistência. Aí quando vai para a Premier League, obviamente, e é no Fulham também, o jogador não conseguiu ir tão bem. Lá uma liga, logicamente, lá estão os melhores do mundo, né, galera? Mas o jogador que passou pela Caldense, Galatasaray, Mônaco, Rio Ave, o Tottenham. No Tottenham ele fez até uma média legal de gols, viu? Ele fez 22 jogos, né? 10 gols e 3 assistências, né? Mas o Tottenham acabou não comprando ele. Aí foi pro Real. Esse Real aqui é de Portugal. Real, não é o Real Sociedade da Espanha aqui, né? Esse é o Real SC aqui, acho que é de Portugal. PSV da Holanda, Fulham, Benfica. Então, assim, um jogador que está rodando bastante. Ele que vai fazer 30 anos agora, no dia 25 de março, agora faz 30 anos, né? E vai ficar livre a partir de junho, se não renovar o seu contrato com o Fulham por mais um ano, tá bom? Então, assim, o jogador que hoje, inclusive, ele tem o valor de mercado dele de 4 milhões de euros, segundo o transfer aqui. Mas, detalhe, só relembrando para vocês, ele pode ficar livre no meio do ano, se o Fulham não renovar com ele. Eu vi também que o Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro fez consulta também por ele. É isso. E o São Paulo também consultando aí. O São Paulo, eu já vejo essa movimentação. Tentar fazer uma grana com o André Silva no meio do ano, já que é um reserva, o André, de novo, galera, o André é um reserva que pode ser titular, mas não consegue porque o treinador também não vai dar oportunidade para ele de titular. Isso incomoda o jogador que deve buscar um novo caminho no São Paulo, ele deve buscar uma titularidade a partir do meio do ano. É isso aí. E a gente vai continuar apurando e trazendo mais informações aqui de bastidores para vocês também, beleza? Detalhe, galera, São Paulo e Corinthians, né? O jogo hoje, eu acho que é hoje, fazem aí a final da Supercopa aí do futebol feminino, né? São Paulo e Corinthians, tá aí. Mais tarde, se eu não me engano, o jogo vai ser às 4h30 da tarde, aí, se eu não me engano, São Paulo e Corinthians. O jogo eu acho que é no Morumbi, hein? Meus amigos, tá aí. Futebol feminino, a gente sabe que o Corinthians ali tem uma supremacia, né? Vamos ver se o São Paulo consegue dar essa superada e superar dessa vez aí. Bora lá? Tamo junto, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho das notificações. Aqui você sabe, como sempre, vamos São Paulo. Forte abraço, tamo junto.
paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o tricolor sempre em busca